Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida! É um prazer muito grande. Estamos iniciando agora o programa número 76. Último programa do ano. Hoje é dia 30 de dezembro de 2019. E antes de mais nada, desejo um feliz 2020 para todos vocês, cara. Obrigado, muito obrigado, agradeço muito a audiência, principalmente, mais importante do que a audiência, agradeço os contatos que tenho tido, que a revista Aquarista Júnior tem tido, de congratulações e de até sugestões, ideias, palpites, vamos dizer, coisas que a turma vai falando, agradáveis, né? Que realmente está sendo bacana, muita gente está falando, está sendo bacana o quê? Acompanhar aquilo que é o objetivo principal do programa e que pretende ficar quantos programas forem necessários. Para quê? Para contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sobre aquilo que a gente vai lembrando, sobre aquilo de saudade, saudosismo, lembranças, procurando puxar nas gavetas, nos arquivos, nas recordações, aquilo que a revista Aquarista Júnior foi projetando, viabilizando e realizando na prática para ajudar essa coisa do hobby do aquarismo, tá legal? Então nós estamos começando o programa 76, é o último do ano, então feliz 2020 para todos, né? Entendeu? Tomara que aquela história de sempre, né? Saúde, prosperidade, união, fraternidade, entendeu? Tranquilidade, vida profissional legal, vamos dizer, vida, vamos dizer, familiar ou romântica legal. Então, vamos dizer, espero que 2020 seja bom para todos vocês, tá legal? Uma coisa é o seguinte, só para você ter uma ideia, estamos contando a história na cronologia, né, na sequência. Só para você ter uma ideia, nós estamos no ano de 1998. Então já estamos, vamos dizer, a revista já estava comemorando seu 10º aniversário. Então, o que nós fizemos em 98? Então eu separei aqui alguns pitacos da época, né, para comentar com vocês, tá legal? Quando foi, deixa eu ver aqui, papapá, só para começar. Quando foi em julho de 98, vinha pipocando, principalmente em São Paulo, nas grandes capitais, esse engrandecimento, o aquarismo marinho estava dando um passo a mais em prol do progresso. Até então tinha só aquário de peixes, alguns invertebrados, algumas anêmonas, estrela do mar. Foi quando começou a pipocar no mercado nosso aqui, essa coisa das rochas vivas, essa coisa dos corais vivos, essa coisa de animais que necessitavam do conhecimento de uma água melhor, de uma água de mais, vamos dizer, qualidade na preparação, para que pudesse dar um passo a mais em prol dessa coisa do crescimento do aquário marinho. E aí nós tivemos uma iniciativa na época, que foi esse ano aí de julho de 98, de lançar um novo guia prático, que chama, né, até hoje, Corais Vivos e Rochas Vivas. Então, escrito, esse já foi um livrinho mais grossinho, né, de, deixa eu ver, 42 páginas, dicas, e o curioso do guia prático é que a gente numerou, cada item que a gente fazia, a gente numerava, tá vendo aqui? Então, foram ao todo, só para você ter uma ideia, ao todo, de todo, vamos dizer, todo o guia prático, no caso, né? Deixa eu ver aqui se tem um número aqui para contar para vocês. O último número aqui que a gente aponta, 132. Então, são 132 dicas preciosas para aquela pessoa que, na época, até os dias de hoje, né, está pensando em montar um aquário de corais vivos. Então, dicas, vamos dizer, informações, regrinhas, aquela coisa que a pessoa precisava conhecer para que pudesse ter um sucesso maior na prática do aquarismo marinho, do aquário marinho, aquela coisa toda. Então, nessa época, 98, a gente achou interessante projetar, idealizar e escrever. Tive um carinho todo especial em escrever, puxei, vamos dizer, tentei puxar, né, as informações que pudessem ajudar tanto o aquarista simples, aquele que nunca teve um aquário marinho, como aquele que já tinha uma iniciação de aquarismo marinho normal, como aquele também que já tinha um conhecimento um pouco já avançado. Então, algumas informações que para o leigo é muito sofisticada, para o aquarista mais avançado acabava ajudando bastante. Então a gente fez um montão de tabelinha, até no final tem uma coisa que eu acho bacana, que eu coloquei aqui, soluções de problemas, né?
Então tinha o quê? Tinha o problema, a causa provável e a solução. Na época eu tirei isso de uma ideia que nem vem nos equipamentos de som, né? Sei lá, o teu vídeo não liga. Aí, sei lá, será que a tomada está desligada? Liga a tomada, verifica o botão tal, tal. Então a gente o quê? Tinha um problema, por exemplo, vamos dizer, tô chutando aqui, deixa eu ver aqui, papapi, vamos dizer, os corais perdem a cor. Então, causa provável, a temperatura da água pode estar alta, a alimentação está inadequada, estão perdendo os zooxantelas, aí tem o quê? Alguma solução que você pode dar. Então, a gente fez esse livretinho com esse interesse. Nós fizemos também, só para você ter uma ideia, o aquário de rochas vivas, no caso, né? Mas também fizemos a opção da montagem número 2, aquário marinho com filtro biológico, filtro de fundo, entendeu? Como que você podia adequar ele para a realidade. Filtro marinho com filtro dry wet, que seria o seco molhado, que seria o modelo 3 aí, que a gente, montagem 3, desculpe. Entendeu? Tinha o sistema Jalbert também, aquele que mexe com a camada do solo, né? Tinha a opção de montagem, aquário marinho com dry wet, mais as rochas vivas, né? Então o que acontece? O livretinho procurou abordar aquele que já tinha um aquário, que quisesse introduzir corais, o que ele podia fazer de adaptação, entendeu? Aquele que nunca teve, já podia montar de acordo com... Então era como se fosse um manualzinho de informação. Isso foi em 98, cara. E até os dias de hoje, a pessoa que quer montar um aquário marinho pode procurar a gente, que a gente tem o maior carinho do mundo em oferecer esse guia prático, legal? Deixa eu falar também outra coisa, papapi, papapá. No segundo semestre, continuando, no programa anterior eu falei isso, nós continuamos o projeto internet, para ver que a coisa era tudo, vamos dizer, vamos dizer, iniciante, estava iniciando essas coisas, né? Então até marquei aqui, quer ver, projeto, avaliamos, isso no segundo semestre de 98, dezenas de sites que existem na internet com o intuito de observarmos o aquarismo globalizado. Olha que bacana, entendeu? Era a Aquarista Júnior se integrando no boom da globalização, a globalização da informação. Porque até então a informação que a gente tinha era por telefone, era contatos que a gente tinha, um certo intercâmbio com algumas revistas, algumas pessoas de outros países, mas a internet permitiu essa coisa de globalização, entendeu? O boom da globalização. Chamamos essa ação inicial na net, né, de primeira etapa. Mais para frente você vai ver que tem outras etapas, né? Mas o que acontece? Foi um ano que a gente se integrou na internet e começamos a pesquisar. E as pesquisas, até hoje é assim, né? Elas são, vamos dizer, inesgotáveis. Impressionante o que se achava, o que se achou, o que se percebeu, o que se falava do aquarismo em todo o mundo, a grandeza das informações, que até hoje a gente tem guardado muitos arquivos, muitas coisas, com muito carinho. Então, 98, quando a revista Aquarista Júnior começou a pensar nessa coisa de se colocar nesse patamar, vamos dizer, de globalização, para puxar realmente sempre assuntos nas revistas que pudesse agradar realmente em cheio o público consumidor, aquela coisa, o público leitor, no caso, né? Deixa eu falar também uma coisa, ó, papapi, papapá, deixa eu ver, lembra que contei no programa anterior essa coisa das ações do Aquário Público de São Bernardo do Campo, do Centro Cultural Aquarista Júnior, 98 foi um ano que recebemos muitas escolas, muitas emissoras de TV, muitos jornais, revistas, programas de rádio, entendeu? Então, e quando foi em setembro, nós recebemos aqui da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, através do vereador Minami, né, que foi vereador, foi secretário aqui em várias épocas, né? Ele foi secretário aqui da prefeitura, aquela coisa. Então, nós recebemos em 98, está aqui, ó, 28/9/98, ao senhor Marcos da Silva, né? Moção de congratulações por relevantes serviços prestados à comunidade de São Bernardo do Campo, entendeu? Então, o que acontece? Em 98, nós recebemos esse troféuzinho da prefeitura, realmente agradecendo e congratulando pelo trabalho cultural que a gente estava fazendo com as escolas, com as crianças, aquela coisa, e deixou bastante contente, porque foi vamos dizer, foi uma recepção que teve, vamos dizer, como que é? Um evento que teve na prefeitura, fui convidado, até fui meio pego de surpresa, né, lá no dia mesmo, não fui nem vestido a caráter, aquela coisa toda, mas realmente fiquei muito contente, fui eu, minha família, aquela coisa, pessoas que colaboraram com a revista, a gente receber esse
troféuzinho da prefeitura, realmente mostrando que a gente estava no caminho certo com essa coisa de cultivar um hobby para as crianças, né? E até os dias de hoje, 2020, o que a gente fala para as lojas, para as pessoas que conseguem ter um pouco de, vamos dizer, de penetração, vamos dizer, numa quantidade grande de pessoas, né, que incentive o hobby do aquarismo para as crianças. Um hobby bacana, cultural, educacional, prazeroso, entretenimento, psicologicamente legal. Então vai ajudar as crianças a cultivarem uma coisa bacana e para os adultos, para os pais, vai ser aquela diversão também legal. Tá legal? Isso foi papapi papapá, foi em 98. Uma coisa que eu queria falar também, essa é a revistinha número 62. A capinha dela com revista. 62, só para você ter uma ideia, foi em junho de 98. Nessa revista, a gente teve duas coisas que a gente acabou lançando na revista 62. Lembra que eu falei que Aquário Público, Centro Cultural, Revista Aquarista Júnior, criou há muitos anos uma escola de aquarismo. Então aqui funciona também como uma escola de aquarismo. Hoje, 2020, praticamente, cursos à distância, aquela coisa toda. Só que nessa época marcou uma coisa interessante. Página 3, deixa eu ver se está aqui. Papapi, papapá. Página 3. Nós tínhamos um esquema também de aula particular de aquarismo e a gente sabia o que? Os balconistas de loja, eles tinham dificuldade de poder participar de algum curso nosso aqui, que normalmente era agendado de final de semana, e eles estavam trabalhando, né? Então a gente fez a opção, tá vendo aqui, ó, o cartazinho da época, aula particular de aquarismo justamente para balconista de loja. E a pessoa marcava na agenda, agendava o curso, numa data e horário que achava conveniente. Eram 3 horas de duração o curso, poderia ser de manhã, à tarde, poderia ser aos domingos, o dia que o balconista achava interessante. Então a gente preparou um curso, até hoje existe, né? Que são 3 horinhas de duração. Se a pessoa faz à distância, tem um material didático, aquela coisa que vai para a pessoa. Então, o que acontece? O balconista, aquela pessoa que normalmente balconista de loja nessa época, eram aqueles adolescentes, 16 anos, 17 anos, 15 anos, que gostavam do aquário, gostavam de aquarismo, estavam procurando talvez o primeiro emprego, aquela coisa toda. Tinha às vezes uma lojinha no bairro que eles começavam a trabalhar, só que eles precisavam mesclar o lado do conhecimento que eles tinham com o lado dessa coisa de loja. Então o curso dava uma amarrada nas informações, entendeu? Como que tinha que fazer, as dicas daqui, dica de lá, puxar, ler bastante caixinha de produto na loja, procurar se inteirar nos momentos de folga, momentos de tentar conhecer o que o lojista tinha à disposição para oferecer, porque não adiantava nada, né? Até hoje a gente fala isso. Não adianta nada você ter um filtro super sofisticado, super caro, e você deixar no alto da prateleira e ele ficar lá só em exposição. Não adianta nada. Você precisa aprender o quê? Como mexe ele, como monta ele. Para quê? De repente vem um cliente com potencial para comprar aquele filtro, você leu sobre ele ou leu a caixa do produto, então você tira o filtro caro, vamos dizer, da prateleira, coloca no balcão, abre ele, você sabe como montar ele, sabe como apresentar as peças, aquela coisa. Então isso pode ser vamos dizer, um incentivador comercial, entendeu? Agora, se você não sabe ou não se interessa em saber, você acaba ficando um balconista com curto espaço de tempo profissional na loja, entendeu? Porque acaba se desanimando. Só que como os balconistas eram tudo normalmente entusiastas, alguns viraram até lojistas, né? Depois. Então, o que acontece? A dica do cursinho era justamente para focar nessa coisa de incentivar eles, ou amarrar as informações para eles, tá legal? Isso foi, puxa vida, foi da revista 62, tá vendo aqui então? Então, nessa revista 62, a gente também lançou uma outra coisa. Deixa eu ver se está aqui, página 12, que eu marquei aqui. É o seguinte, a revista Aquarista Júnior, entendeu? A gente deve muito... Nós somos descendentes, vamos dizer assim, por isso que ela chama Revista Aquarista Júnior. A gente é descendente de uma geração de aquaristas do Rio de Janeiro, que se formou nas décadas de 50, de 60, principalmente de 60, que agitaram até a década de 60, o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, então tinha uma influência cultural muito grande dos outros países, da Europa, Estados Unidos, tem os portos lá, né, lá que recebiam os navios,
os turistas, aquelas coisas. Então tinha um intercâmbio cultural maior entre marinheiro e carioca, vamos dizer assim. Então o que acontece? Quando a gente foi, aqui eu marquei, ó, recebemos do professor Hitoshi Nomura de Campinas, em maio, né, de 98, quase que uma coleção, a gente tinha vários números, claro, mas recebemos mais números da revista O Aquarista, entendeu? Que ela surgiu, só para ter uma ideia, ó, ela surgiu em junho de 64 e foi até a número 78, em 97. Então, geração 60 e 70, no qual eu participo, eu devia ter umas 80 revistas já na época, né? Mas aí o que que acontece? Ele mandou, talvez mais, colecionou, vamos dizer, acabou com a coleção. Então, o que acontece? Foi a primeira revista brasileira de aquarismo. Está sendo incrível ler e reler as matérias da época, né? Nas revistinhas, porque você lê uma matéria de aquarismo, ela não fica arcaica, não fica desatualizada. O que melhorou nos últimos, o que melhorou, o que atualizou nos últimos tempos foram os equipamentos, as opções de acessórios, de equipamento e tal. Agora, a receita do bolo, pode ficar tranquilo que você lê uma matéria de 60, é a mesma coisa. Você lê uma receita de criação do peixe tal, pode praticar a receita que funciona. Então, o que acontece? A gente começou a ler, reler, aí eu tive uma ideia, eu falei, poxa, até para homenagear a revista O Aquarista, por isso que a revista Aquarista chama Aquarista Júnior, ela seria filhote do Aquarista, né? Entendeu? Então o que acontece? Para homenagear, vamos criar na revista uma seção chamada Túnel do Tempo, entendeu? Túnel do Tempo o quê? Até hoje, vira e mexe, a gente está publicando. Túnel do Tempo é uma seção que foi criada nessa revista 62 para homenagear matérias das décadas anteriores, vamos dizer, de 60, de 70, quando o aquarismo estava querendo se fortalecer. Então foi uma homenagem da revista Aquarismo, criando essa seção. E a primeira seção foi Genética do Gupe de Cauda em Delta. Entendeu? Tá aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Túnel do Tempo. Tá vendo aqui? Então o que acontece? Uma matériazinha, talvez traduzida na época, algumas eram traduzidas, algumas feitas pelos, vamos dizer, pelos renomados aquaristas cariocas da época, aquela coisa toda. Então era uma revista que era associada, tinha até vamos dizer, uma associação, a CAP, né? Associação Carioca, a CAP, de aquariofilia, piscicultura e ictiologia, né? Que durante também todas essas décadas 60 e 70 foi ativa, aquela coisa toda, até os anos 80, né? Entendeu? Então, quer dizer, sempre ativa. Então, era uma matéria grande, vamos dizer, contando essa coisa de túnel do tempo. Fizemos até, ó, colocamos até uma matéria também, ó, hormônios e anabolizantes. Isso, olha, só para você ter uma ideia, uma matéria feita pelo Fernando Horta, né? Isso em março de 68, entendeu? Então o que acontece? Agradou o público, entendeu? É fantástico verificar que essas duas matérias foram escritas há 30 anos, isso na época, e nos dias de hoje ainda mostram-se muito atuais. Aguarde mais Túnel do Tempo nas próximas revistas. Porque é isso, as matérias, isso aí vale para tudo, né? No aquarismo é assim. Você viu uma matériazinha sobre o peixe tal. Só que, puxa vida, a matéria foi publicada em 85. Não tem problema. Pode ler a matéria, aquela coisa toda, o que o peixe precisa, o que não precisa, o que come, porque essas informações acabam sendo importantes para o dia a dia de hoje. E a seção Túnel do Tempo surgiu nessa época. Revista 62, deixa eu só confirmar de novo aqui, junho de 98. É bacana relembrar essas coisas, justamente por causa disso. Sei lá, o aquarismo se fortalece ano após ano, justamente com coisas, com iniciativas desse tipo. A revista sempre teve projetos, o projeto aparecia às vezes sem querer, né? Mas a ideia do Túnel do Tempo justamente foi essa coisa de imortalizar alguns grandes autores, alguns grandes ídolos meus mesmo, né? Particularmente ídolos meus, e vamos dizer, deixar marcado na história da Aquarista Júnior esta coisa de, vamos dizer, de lembranças
nas épocas anteriores à própria década de 80, né? Então, alguns aquaristas, a gente, por carta, a gente teve um bom relacionamento, na época era por carta. Se fosse hoje, talvez seria até um relacionamento de WhatsApp, aquela coisa toda. Mas na época tivemos um bom intercâmbio com aquaristas renomados brasileiros, internacionais, principalmente que davam para entender um pouco a língua, tanto eles entenderem a língua portuguesa, como eu, vamos dizer, entender a língua que eles mandavam. Então, às vezes tinha vizinha, até hoje tem, né? Tinha uma vizinha aqui que entendia francês, então ela me traduzia algumas cartas que eram mandadas em francês. Assim como quando tinha que escrever alguma coisa para a França, ela redigia cartinha curta, né? Assim, poucas palavras, mas ela transformava em francês para mandar. Então tinha um intercâmbio bacana, vamos dizer, crescente nessa época da história do aquarismo brasileiro. Tá legal? Então estamos encerrando o programinha de hoje, contando a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Já programa Semana 76, um programa semanal, toda segunda-feira. Então, mais uma vez, feliz 2020 a todos. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você gosta. E que 2020, alguns projetos estão engatilhados, tanto na minha vida, na vida da revista Aquarista Júnior, tomara que esteja na vida de vocês, para que a gente possa fazer um bate-bola legal daqui para frente, tá legal? Até, bom final de ano, boa virada e até 2020, né? O próximo programa já é 2020. Valeu, bye bye.